EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs. A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, meu querido pastor, meu querido líder e discipulador de excelência. Que Deus continue te abençoando rica e poderosamente. Vamos a mais uma lição do Manual do Discipulador. Nesta 7ª lição, nós vamos falar sobre compreendendo a visão da nossa igreja Ministério Graça. E o propósito desta lição é estudar e compreender melhor a visão que Deus tem dado como igreja local. Já explicamos na lição de número 4 a diferença entre a Igreja Global de Jesus Cristo e a Igreja Local. Agora vamos ver a importância da Igreja Local em nossa vida e como nós devemos estar comprometidos com a sua visão. Nesta lição, queremos também esclarecer o que esperamos de você como novo membro desta família Ministério Graça. Explicaremos como e onde você pode ser integrado e servir ao Senhor Jesus como um membro fiel e responsável da família de Deus. A igreja local é o coração do reino de Deus. Sem a igreja local, não existiria a igreja global, pois ela é formada de cada comunidade de discípulos. Eis o porquê da importância dispensada a esta tão preciosa e sublime família espiritual. Se as igrejas locais de uma cidade forem fortes e abençoadas, o reino de Deus será forte e abençoado naquela cidade. Mas para isso acontecer, é necessário que eu e você vistamos a camisa da nossa igreja Ministério Graça, procurando compreender a visão da nossa igreja e nos comprometendo sem reservas para que a nossa igreja seja saudável. Não nos consideramos a única igreja certa do mundo, mas cremos que Deus tem nos dado uma visão bíblica e queremos ser fiéis ao Senhor da igreja. O chamado da igreja local. Nós cremos que como igreja local somos chamados para ser um povo que vive para amar profundamente a Deus e as pessoas. Uma comunidade de fé e prática cristãs como discípulos de Jesus, que recebeu de graça o presente da vida eterna através de Cristo, que reconhece unicamente a Bíblia como a palavra de Deus, que conhece a Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que crê no poder do Espírito Santo para viver em santidade, que caminha em fé e cooperação com a denominação Ministério Graça, que caminha com outras denominações genuinamente evangélicas, que em sua administração é dirigida pela Assembleia de Deus, Ministério Graça e seus membros. Um povo vencedor que subjuga o diabo, o pecado e o mundo, que busca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, manifestando-o através da demonstração do poder de Deus, pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios, pondo em liberdade os cativos e declarando uma mensagem de fé, paz, perdão e amor a todas as pessoas. Mateus capítulo 10, versículo 1 e versículo 8. Uma família cheia de amor, com muitos membros comprometidos e responsáveis uns pelos outros. Uma congregação de adoradores que, através da sua música, arte e louvores, juntamente com uma vida santa e obediente, exaltam e glorificam o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Um grande exército que guerreia contra o mal, arrancando as vidas das mãos do diabo e trazendo-as para o reino de Deus. A Assembleia de Deus e Ministério Graça, em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Nossa identidade, quem somos? Nossa missão em 3 direções. Para cima, glorificar a Deus. Para dentro, edificar a igreja. E para fora, proclamar o Salvador. O nosso amém intencional. Alcançar novas pessoas em todas as nações, multiplicar discípulos que se reproduzam, ensinar a obedecer a tudo que Jesus ordenou, mobilizar todos os crentes para a edificação mútua. O nosso poder, o poder do Espírito Santo. Nossa estratégia e compromisso de cada membro. Ser
e fazer discípulo de Jesus através de relacionamentos de amor, especialmente por meio das equipes. Uma igreja em equipe com o DNA Ministério Graça. A equipe é o coração da igreja local. Somos uma igreja em equipes, ou seja, uma igreja baseada no funcionamento de seus pequenos grupos, que chamamos de equipes. Isto significa que a equipe é nossa prioridade. Isso quer dizer que tudo deve acontecer, especialmente através e a partir das equipes. Você poderia pensar, não deveria ser missões a nossa prioridade? Mas, na realidade, não existe outra maneira melhor e mais eficaz de se fazer missões na igreja do que através das equipes. Equipes não são eficazes somente para alcançar a nossa Jerusalém, que é a nossa cidade. Isso realmente acontece de forma impressionante, mas as equipes também alcançam nossa Judéia, Samaria e os confins da terra. Com a visão de equipes, um enorme contingente de líderes é treinado e preparado para o ministério em missões. E o mais interessante é que isso não acontece apenas de forma teórica, mas na prática. Pequenas equipes, grandes resultados. Você pode perguntar, por que as equipes são tão importantes, já que se trata de algo tão pequeno? A razão é simples. Além de ser um modelo baseado na experiência bíblica dos primeiros cristãos que tinham a igreja local em suas casas, Romanos capítulo 16, verso 5, 1 Coríntios capítulo 16, verso 19, Colossenses capítulo 5, verso 15, Filemão capítulo 1, verso 2, as equipes trazem grandes resultados e benefícios para a família de Deus. Como já estudamos na lição de número 4, é na equipe que vamos aprender a desenvolver comunhão com Deus e com os nossos irmãos. É lá que vamos desenvolver vínculos fortes de amizade e de camaradagem. É lá onde seremos cuidados, pastoreados e encorajados. É lá que vamos aprender a descobrir nossos dons e talentos e começar a servir a Deus e a igreja. A equipe é o seu lugar de treinamento. Que privilégio você tem de fazer parte de uma equipe e começar a desenvolver os dons que Deus tem lhe dado para ser usado para a glória dele. É na equipe que você vai poder pôr em prática o que você está aprendendo nos cultos, no Tadel, treinamento avançado de líderes e na escola do discípulo. A equipe é o seu laboratório ministerial. É nela que você vai começar a descobrir quais são os seus dons, um jeito maravilhoso de fazer a obra de Deus. Crescendo na visão da Igreja Ministério Graça. Em nossa igreja, há uma estrutura adequada para que você receba o alimento necessário para um crescimento espiritual e emocional sadio e também se desenvolva ministerialmente, produzindo frutos. Após a decisão por Cristo, entregar a vida a Jesus, todo novo convertido deve receber um contato dentro de 24 horas. A seguir, deve ser integrado em uma equipe. Imediatamente, o líder da equipe deve providenciar-lhe um discipulador, através do qual ele receberá o acompanhamento e ajuda espiritual. Os dois, discipulador e o discípulo, devem se encontrar para estudarem o manual de discipulado do acompanhamento inicial, este que você está estudando agora. Logo, o novo convertido deve ser matriculado no curso básico da Escola do Discípulo, que acontece toda quarta-feira, às 19 horas. Assim que possível, o novo convertido deverá ser convidado a participar do trilho de crescimento, que é maravilhoso para o trato de feridas emocionais e espirituais. Os passos acima mencionados são alguns dos pré-requisitos para os membros da Igreja Ministério Graça que desejam fazer o curso de liderança, com muitos assuntos essenciais para aqueles, acompanhamento inicial do manual do discipulador que desejam crescer e serem líderes fortes. O curso de liderança faz parte da Escola do Discípulo, que treina e capacita aqueles que almejam servir mais poderosamente no ministério cristão. Enquanto o novo convertido estiver recebendo o discipulado do acompanhamento inicial, ele também irá participar de uma equipe e congregar
em um dos cultos de celebração de nossa igreja. Assim, estará recebendo a dieta necessária e sob medida para o seu crescimento espiritual. Mas não para por aí. Durante a semana, no dia a dia, ele irá colocar em prática tudo o que ele estiver aprendendo. Trilho de liderança, supervisão. Consolidar é o primeiro passo do discípulo. Trabalho do conselheiro. Logo após, primeiro, foi feito o contato em 24 horas. Segundo, foi feita a primeira visita de acompanhamento inicial. Terceiro, já começou o discipulado inicial. Quarto, já foi integrado na equipe. Quinto, está frequentando o culto de celebração. Sexto, já completou a lição de número 5 do acompanhamento inicial. Sétimo, já fez o pré-encontro, o encontro e o pós-encontro, que são as 6 horas com Deus. Oitavo, está mostrando a vida de Deus e sendo exemplo de um verdadeiro seguidor de Jesus. Em nono lugar, já fez a entrevista pré-batismo. O casamento é legalizado. Em 10º lugar, deu o seu testemunho para o batismo na equipe. 11º, já foi batizado nas águas. 12º lugar, já foi batizado no Espírito Santo. Logo após, edificar. 13º, está matriculado no CIDMIG, Centro Internacional de Discipulado Ministério Graça. 14º lugar, vida cristã exemplar. Conversão genuína, vida de intimidade e comunhão com Deus. Está cumprindo o seu papel na família dentro dos padrões bíblicos. O caráter de Cristo e o fruto do Espírito. Bom testemunho dentro e fora da igreja. Vida social exemplar, trabalhador, honesto. Está administrando bem suas finanças. Está indo à direção de não contrariar novas dívidas e honrando seus compromissos financeiros. Está levando a sério seu estudo secular e seguindo os princípios de romance real, se for solteiro. Congrega fielmente no culto de celebração e na equipe. Completou o livro do acompanhamento inicial e continua sendo discipulado. Fala em línguas estranhas e cultiva a comunhão com o Espírito Santo. É fiel nos dízimos e nas ofertas. Tem compromisso de ganhar a sua família para Jesus. O terceiro passo, que é o treinar e ser enviado. 18º lugar, continua fiel no CIDMIG, Centro Internacional de Discipulado Ministério Graça. 19º lugar, frequenta fielmente o Tadel. 20º lugar, tem EDA 3. 21º lugar, já fez a classe de maturidade cristã. 22º lugar, já passou pelo preparatório prático da equipe. 23º lugar, seu líder, discipulador, supervisor de setor e de área aprovam que você está pronto para se tornar um líder de equipe. 24º lugar, possui um GE, se não, o que está faltando? Vamos ao nosso cronograma semanal de atividades da Assembleia de Deus Ministério Graça. Domingo, 7 horas da manhã, consagração para toda a igreja. Discipulado 1 a 1 para pastores e supervisores. Às 17h30, às 18h30. Culto de adoração e família às 19 horas. Segunda-feira, grupo de evangelismo com os discipuladores. Discipulado 1 a 1 dos supervisores e líderes, às 19h30 horas. Terça-feira, equipe de culto nos lares, às 19 horas. Quarta-feira, consagração às 7 horas da manhã. Escola de discipulado e discipulado 1 a 1, às 19 horas. Líderes e auxiliares. Quinta-feira, às 15 horas, clamor pela família e pela igreja. Discipulado 1 a 1, auxiliares e discípulos, às 19 horas. Sexta-feira, 7 horas da manhã, consagração para toda a igreja. Tadel, às 19 horas. Sábado, equipe de crianças, de 15 às 17 horas. Vamos ao trilho de crescimento da Assembleia de Deus Ministério Graça. Trilho básico de crescimento espiritual. Primeiro degrau, como novo convertido, ganhar. Grupo de evangelismo, manual do discipulador,
Fundamentos da fé e vivendo no reino. Segundo degrau, como um novo cristão, consolidar. Classe de maturidade cristã, discipulado 1 a 1, a visão para a igreja Ministério Graça em equipe, o coração de nossa igreja são as equipes e treinamento de líderes de equipes. Terceiro degrau, líder em treinamento. Estratégia da colheita espiritual, estratégia espiritual para um manual de guerra espiritual, o ministério do Espírito Santo, conhecendo a voz de Deus, métodos criativos de estudo bíblicos, estudo básico da Bíblia do Novo Testamento e estudo básico da Bíblia do Velho Testamento. Quarto degrau, como líder, separado a diácono, enviar. Desenvolvendo uma visão bíblica do mundo, táticas de ensino, metodologias de multiplicação, princípios de poder. Quinto degrau, como líder supervisor, separado a presbítero. Princípios bíblicos de administração, princípios de análise ambiental, administração por objetivo, evangelismo como fermento. Sexto degrau, supervisor de setor, separado a pastor. Mulheres, um perfil bíblico. Batalha pelo corpo, ministrando para presos e oração intercessória. Sétimo degrau, supervisor de área, consagrado a pastor. Missões. Formação pastoral nível 1 e formação pastoral nível 2. Subindo a escada do sucesso, crescendo no reino de Deus. A nossa jornada no reino de Deus é muito semelhante à subida de uma escada num prédio de vários andares. Deus sempre quer levar você a experimentar novos níveis. Você se converteu e logo começou a ser discipulado. Depois, o próximo passo é começar a fazer novos discípulos. Em seguida, você deverá ser treinado pelo seu líder de equipe e, com a graça de Deus, você se tornará líder de equipe também. Precisamos saber quantos degraus tem e identificar cada um enquanto estamos subindo. Nós, do Ministério Graça de Barra Mansa, Rio de Janeiro, temos diretrizes bem definidas para você alcançar as oportunidades de crescimento que você precisa. Seu discipulador vai conduzir você a cada nível novo. A sua equipe vai ser o lugar onde você dará os primeiros passos na escala ministerial. O jeito de iniciar é discipulando um novo convertido da sua equipe. Mas não para por aí. Deus quer usar você muito e muito mais. Primeiro degrau, novo convertido. Segundo degrau, membro da igreja. Terceiro degrau, líder em treinamento. Quarto degrau, como líder. Quinto degrau, como líder supervisor. Sexto degrau, supervisor de setor. Sétimo degrau, supervisor de área. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. EDA, uma só equipe somos. EDA, multiplicando e formando EDAs.